estar no monte, perante toda essa glória, ouvindo a voz de Jeová, falando no monte, para os 3 apóstolos, era com certeza um sinal de morte, porque eles se recordavam das palavras, eu vou lê-las, as palavras dos seus antepassados, acerca de chegarem a um monte e de Deus, Jeová, falar no monte. Eles recordavam essas palavras de Êxodo, capítulo 19, verso 12. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis. Não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Eles não estavam tocando, eles estavam em cima do monte. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Eles estão no monte, Jeová está falando de cima do monte, e eles sabiam que a questão era muito séria. O medo tomou conta deles. Eles reconheceram que a voz de Deus, que nós, no passado, nós dissemos que não queríamos ouvi-la. Nós preferíamos que Moisés, e Moisés estava ali, nós queremos que Moisés fale com Deus e depois ouça Deus e venha e fale conosco. Naquele momento, pela tradição, pelo seu passado, para aqueles 3 apóstolos sabiam que morreriam ouvindo Jeová falar em cima de um monte. Eles morreriam. E aqui Jesus, que também sabia da história, Jesus sabia da tradição, Jesus chega junto deles e diz estas palavras, que são as palavras para o nosso lema de 2025. Não temais, levantai-vos, não tenham medo. Jesus ficou entre o que eles pensavam ser, ou pensavam que iria acontecer, da presença de Jeová, da voz de Jeová, e do que no passado para os seus pais foi não só questão de ter medo, não só questão de temor, mas de própria rejeição, que não queremos ouvir mais Deus falando conosco. Queremos que Moisés fale conosco, que não seja Deus diretamente. Neste momento, não foi Moisés. A dispensação não era mais uma dispensação, não era a dispensação da libertação do povo de Israel do Egito, mas agora era uma outra dispensação. Eles estavam entrando no tempo da manifestação presencial do Filho de Deus. Estava ali Jesus, não era Moisés mais a falar, mas era o Filho de Deus, e dizendo para eles, não tenham medo, levantem-se sem medo. Louvado seja o nome do Senhor. Este Jesus que abre esta dispensação, este Jesus porque Deus ainda está a falar, Deus continua falando, agora fala através do seu Filho, não através de Moisés, ele agora fala através do seu Filho. Diz Hebreus, capítulo 1, ele agora fala-nos através do seu Filho. Louvado seja o seu nome. É ele que fala. E o que é que ele nos diz? Levantem-se. Não tenham medo. Não é acerca das circunstâncias. Nenhuma circunstância pode fazer com que não ouçamos a voz de Deus. Nenhuma circunstância pode nos fazer
desistir de estar no monte, de ver a glória do Senhor, de ver o seu livramento. Nenhuma circunstância nos vai fazer temer de forma que duvidemos da sua presença, porque Ele está conosco. Ele está mediando todos esses medos. Ele está trazendo a graça de Deus até nós. Não precisamos fugir do monte. Não precisamos mais dizer ou fugir da presença de Deus ou dizer as mesmas palavras que os pais disseram no Monte Sinai. Não. Agora temos o Senhor que está conosco. Ele nos fala, Ele nos acalma, Ele tira todo o medo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temer a Deus é confiar na sua provisão. Temer a Deus é confiar no seu livramento. Temer o Senhor é confiança. Não há temor a Deus se não houver confiança nele. Nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos ter total confiança nele. Aquela confiança que Abacuque escreveu, ainda que aconteça, seja o que for, todavia eu confiarei, eu me alegrarei no Senhor da minha salvação. Louvado seja Deus. É uma das maiores frases, refletindo nesta passagem, levantai-vos e não temais, é uma das maiores frases das Escrituras, não só porque foi o Senhor que falou, mas pela força, ao mesmo tempo, uma força profética e uma força escatológica também. Uma força profética porque Elias, o maior profeta, está ali. Mas é escatológico também porque nos fala para nós hoje e nos leva até o fim dos nossos dias. Até o fim dos nossos dias. Estas palavras de Jesus, levantai-vos e não temais, foram as mesmas palavras que ele falou quando estava partindo para a glória, depois da sua ressurreição, na sua ascensão, quando os anjos vieram e disseram, não temam, porque aquele que vocês viram ir é o mesmo que voltará. As palavras que Jesus disse para os seus discípulos antes da sua partida, eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. São palavras proféticas, são palavras do fim dos tempos, são palavras para a igreja hoje. Levantai-vos, fiquem de pé das vossas tristezas, levantem-se das vossas tristezas, levantem-se dos vossos medos, levantem-se das dúvidas sobre o dia da manhã, sobre o que vai acontecer amanhã, levantem-se das dúvidas se vestirão, se comeremos, se trabalharemos, se nos congregaremos. Levantem-se dessas dúvidas. Ele está dizendo, levantem-se, não temam, eu estou convosco. Esta é a promessa do Senhor para a sua igreja, para este novo ano. Não temam as circunstâncias, amados, não temamos as circunstâncias. Gozemos a sua maravilhosa presença em nós e que Deus possa abençoar cada um de vós, em nome de Jesus. E abençoado ano de 2025. Amém.